Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês conseguiram realizar as atividades propostas em relação ao conteúdo de numerais? Fizeram com tranquilidade ou surgiram algumas dúvidas? Nós vamos agora fazer as correções dos exercícios que ficaram propostos nas aulas. Vamos lá? Esse manual está organizado em 3 partes. Quais são elas? Manual é um texto instrucional. Os textos instrucionais, como o próprio nome já diz, ele instrui a realizar determinada atividade, um jogo, uma receita, e ele geralmente é apresentado em partes, tópicos, subtítulos. No texto que vocês leram para realizar o jogo em família, lembram do jogo que vocês realizaram em família? Agrupando imagens. Lembraram? O texto trouxe 3 subtítulos. Trouxe o título, agrupando imagens, e ele veio dividido em subtítulos, que são as partes: participantes, preparação e jogo. Esse numeral está organizado em 3 partes. Quais são elas? Participantes, preparação e jogo. Acertaram? Deu certinho. Então, quais são as 3 partes? Participantes, preparação e jogo. Participantes, por estar começando a responder, o comecinho da frase é a letra maiúscula. Ok? Fizeram a correção? Então, vamos para o exercício de número 2. A primeira parte do manual apresenta a idade dos participantes do jogo, a quantidade de participantes do jogo, as pessoas que podem participar do jogo. O que vocês marcaram? O que vocês encontraram na primeira parte do manual? Vocês fizeram a leitura e encontraram o quê? A quantidade de participantes do jogo. Ok? Marcaram com X, acertaram? Ó, lá nessa parte, participantes, entre 2 e 5 jogadores. Então, a primeira parte do manual apresenta a quantidade de participantes do jogo. Que palavras dessa parte do texto justificam a sua resposta? E aí? Quais são as palavras que vocês marcaram aí? Que palavras dessa parte do texto justificam a sua resposta? Quais são as palavras marcadas? 2 e 5, muito bem. Na frase, sorteie a primeira pessoa a jogar, a palavra em destaque expressa a ideia de divisão em partes, multiplicação de números, posição de uma sequência numérica. Primeira, olha a palavra que está destacada. Primeira. Posição em uma sequência numérica. Primeira. Primeira, numeral, ordinal. Ordenando. Então, posição em uma sequência numérica. As palavras que apresentam a ideia de quantidade ou ordem
que um ser ocupa em uma sequência são chamadas de numerais. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede. Destaque os 6 cartões com os nomes dos grupos de imagens. O primeiro jogador escolhe um cartão. Que palavra expressa a noção de quantidade? 6. Muito bem. Que palavra expressa posição em uma sequência? Primeiro, ordenando, né? Primeiro. Os numerais se classificam em cardinais quando indicam uma quantidade exata, como 6. E ordinais quando expressam uma posição em determinada sequência, como primeiro. Como se classificam os numerais 2 e 5 que aparecem no início do texto? 2 e 5 está classificado em cardinais, porque eles estão indicando quantidade. Numerais cardinais. Leia agora o comentário de uma professora após seus alunos brincarem com o jogo agrupando imagens e responda ao que se pede. No grupo A, o ganhador do jogo recolheu o triplo de cartas de um dos seus colegas, que conseguiu 3. Já no grupo B, um jogador conquistou 6 cartas e quem obteve o menor número de cartas ficou com 1/3 disso. Apesar das diferenças nos resultados, todos se divertiram e aprenderam muito. Que palavra no comentário da professora indica que o ganhador do grupo A conseguiu 3 vezes mais carta que um dos seus colegas? Triplo. 3 vezes mais. Triplo. Que palavra do comentário indica que um jogador do grupo B conseguiu apenas uma parte das cartas conquistadas por um dos seus colegas? Apenas uma parte. 1/3. Então, terço. Chama-se numeral multiplicativo aquele que indica o número de vezes que uma quantidade foi multiplicada, como dobro, triplo e etc. Já o numeral fracionário expressa a divisão em uma quantidade em partes, como metade, terço e etc. De acordo com o texto, quantas cartas foram conquistadas pelo ganhador do grupo A? Pinte o número de cartas correspondente ao resultado. Vamos retomar ao texto. No grupo A, o ganhador do jogo recolheu o triplo de cartas de um dos seus colegas, que conseguiu 3. Então, se o ganhador conseguiu o triplo de 3, o ganhador conseguiu 3 vezes mais que 3. 3 vezes mais 3 vezes 3, 9. Pinte 9 cartas. Pintaram 9 cartas. Ok? Quantas cartas foram conquistadas por quem recolheu o menor número no grupo B? Retome o texto novamente. Já no grupo B, um jogador conquistou 6 cartas e quem obteve o menor número de cartas ficou com 1/3 disso. 1/3 de 6. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, 2 cartas, né? 2 cartas para cada um. 6 dividido por 3 é 2. Ok? 2 cartas. Quantas cartas o jogador do grupo B teria conquistado se tivesse escolhido a metade das cartas do colega que recolheu 6? Metade de 6.
Metade de 6 é 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 cartas. Rota da leitura e da escrita. Leia agora uma notícia que fala sobre o uso da internet no Brasil e depois responda ao que se pede. Jovens conectados à internet no Brasil são o dobro da média mundial. No Brasil, 60% dos jovens entre 16 e 24 anos, os chamados Geração Y, estão conectados à internet. O número é o dobro da média mundial, que é de 30%. Os dados foram divulgados ontem pela Anatel. O relatório ainda mostra que metade dos brasileiros tem computador em casa, mas apenas 9,2% tem acesso à internet. Nos países ricos, esta média é de 27%. Identifique no texto o que se pede e pinte de acordo com a legenda a seguir. Você vai pintar de azul, pintaram de azul, né? Um numeral multiplicativo. Numeral multiplicativo, dobro. De vermelho, um numeral fracionário. Palavra que expressa o numeral fracionário, metade. Escreva por extenso alguns dos numerais que aparecem no texto. 7 e 15. Só escrever por extenso. Esses numerais são cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativo. Cardinais, muito bem. Em um número é o dobro da média mundial, o trecho em destaque poderia ser substituído sem alterar o sentido da frase por 2 vezes A. O dobro de é 2 vezes A. Circule e classifique os numerais que aparecem na manchete a seguir. Use C para o cardinal, O para o ordinal, M para multiplicativo e F para fracionário. Mas mais de 1/3 dos domicílios brasileiros não tem acesso à internet. 1/3, né? Vocês vão circular e vai classificar em F, terço, parte de um todo, fracionário. Relatório aponta Brasil como 4º país em número de usuários de internet. 4º, ordenando, né? Vocês vão circular a palavra quarto, classificar em ordinal, colocando a letra O. Novo vazamento expõe dados de 1 milhão de contas na internet. 1 bilhão. Novo vazamento expõe dados de 1 bilhão de contas na internet. Circule a palavra 1 bilhão e classifique em cardinal. C, cardinal. Novo vazamento expõe dados de 1 bilhão de contas na internet. 1 bilhão. Circule a palavra 1 bilhão e classifique-o em cardinal, colocando a letra C. Usuário de banda larga passa o triplo de tempo na internet. Vocês vão circular a palavra triplo e classificá-lo em multiplicativo, colocando a letra M. Foi enviado para vocês uma atividade em anexo
para complementar o conteúdo numeral. Atividade complementar. Numeral. Sublinhe os numerais das frases a seguir e classifique-os em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Meu primo tem a metade do meu peso. Metade. Fracionário. Nosso time ficou em segundo lugar no campeonato. Segundo. Ordinal. Minha tia juntou 30 caixinhas de leite para doação. 30. Cardinal. Meu pai tem o dobro da idade do meu tio. Dobro, multiplicativo. Meus avós comemoraram 40 anos de casado. 40, cardinal. Ele teve de ir embora no meio do dia. Meio, fracionário. Complete as frases com numerais cardinais. Uma quinzena são 15 dias. Uma dúzia e meia de ovos são 18 ovos. O mês de abril tem 30 dias. 2 semanas tem 14 dias. Uma década tem 10 anos. Leia e responda ao que se pede. 3 principais vírus, crianças entre 6 meses e 2 anos. O que as expressões destacadas indicam? Numerais. Ficou mais tranquilo? O conteúdo tá bem fácil, né? Não tem muita dificuldade. Aí, caso ainda ficou alguma dúvida, vocês retome aos vídeos e retome também as atividades realizadas no livro e vai fazendo a leitura, vai retomando possíveis dúvidas que possam ainda surgir, tá? Nós ficamos com nossa aula por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.